Mateus, capítulo 5, do versículo 17 até o versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Esta é a palavra do Senhor, e aquilo que nós vamos estudar nesta noite é o texto destes 5 versículos que nós lemos. Muito bem, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus já há algum tempo, e no capítulo 5 nós estamos já há algumas semanas estudando este capítulo, que começou com as bem-aventuranças, e depois nós falamos sobre o nosso papel como filhos de Deus neste mundo, como cidadãos do reino de Deus. Devemos ser sal e ser luz. E a partir do verso 17, o Senhor Jesus, ele vai aprofundar ainda um pouco mais este tema a respeito da vida e do comportamento daqueles que pertencem ao seu reino, daqueles que são já herdeiros da glória celestial, parte deste reino eterno que é o reino do nosso Senhor Jesus, é o reino do seu Pai. Muito bem, a partir do verso 17, Jesus aborda o tema justiça e aborda o tema leis. E este tema era um tema importante para aquela sociedade, tanto quanto é um tema importante para a nossa sociedade hoje. Me permita abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho sobre leis e a nossa relação com elas. Nosso país, por exemplo, é um país que tem muitas leis. E se você não teve a curiosidade de ir procurá-las ainda e nem estuda direito, eu quero assustar vocês um pouquinho nessa noite. Existem leis, e algumas ainda não foram revogadas, do século XIX, aqui em vigor no nosso país, num montante, no total, depois os advogados me corrijam se eu estiver errado, 181 mil leis, desde o século XIX, nós temos aqui em nosso país. Além disso, estas leis que existem nessa quantidade absurda, muitas delas são absolutamente desconhecidas até mesmo dos parlamentares e dos políticos, ou daqueles que têm a obrigação, como por exemplo os juristas, de conhecê-las. Em vigor mesmo, leis atuais, existem 53 mil leis em vigor. E o restante daquele número de 181 mil estão sendo examinadas e reavaliadas. Mas isso não é curioso apenas. Isso que eu disse para vocês é algo que existe no conceito federal, na esfera federal. Leis para todo cidadão brasileiro. Mas se nós somarmos a estas leis, as leis não só federais, mas estaduais e municipais, aí nós vamos para um montante de lei de 1.787.248 leis estaduais, federais e municipais. Será que dá para conhecer todas essas leis ao longo da vida? Mas ainda mais curioso, do ano 2000 até o ano 2010, no nosso país, foram criadas 75.517 novas leis, entre emendas e leis novas, foram criadas, foram propositadas. Destas leis, foram criadas aproximadamente 6.865 leis por ano. Isso dá um total de 18 leis por dia. Até parece que a gente gosta tanto de cumprir lei assim, que a gente tem tanta facilidade para cumprir lei. Porque
Somente um povo que consegue cumprir bem a lei consegue criar tantas leis assim. Ou talvez um povo que é tão indisciplinado que você é obrigado a criar 18 novas leis por dia para disciplinar esse povo e para corrigir. E eu acredito que essa é a nossa realidade. Para tentar contornar as novas ideias e os novos planos que surgem todos os dias para cometer crimes novos e para driblar as leis antigas, 18 novas leis precisam ser criadas todos os dias para conter a maldade do ser humano e a nossa dificuldade de obedecer. E então isso cabe perfeitamente no contexto em que Jesus está falando. Jesus não está conversando com um bando de pessoas santas, porque cumpriam a lei. Ele está conversando com pessoas que ele santifica através da sua vida. Mas não são pessoas que são naturalmente santas, nem naturalmente pessoas que são absolutamente dedicadas ao cumprimento da lei. Jesus estava falando com uma sociedade de gente degenerada, tão degenerada quanto a sociedade dos nossos dias. Jesus estava falando com gente que, na melhor das hipóteses, vivia uma vida absolutamente hipócrita, porque conhecia a lei, dizia que obedecia e dizia que acreditava na lei, mas lá na intimidade não cumpria. E então Jesus, que estava neste mundo cercado por gente degenerada, alguns que reconheciam que eram incapazes diante dessas leis que eles tinham lá naquela época, e outros que se achavam bons cumpridores da lei, mas o Senhor Jesus os conhecia muito bem e sabia que eles não eram nada disso. Voltando especialmente ao tema que Jesus está abordando aqui, que é a justiça do reino de Deus, cumprir a justiça de Deus para aqueles cidadãos daquela época era observar naquela época 613 leis que aparecem no Antigo Testamento. Destas 613 leis, 248 são positivas, são afirmações do que o homem deve fazer. E o restante delas, 365, ou seja, uma por cada dia do ano, são coisas que a Bíblia diz que o homem não deve fazer. E ainda, comparado com as nossas 1.787.000 leis, é um número tão pequeno, tão insignificante, 613 leis. Mas nem eles lá, e nem nós aqui, conseguimos também cumprir. Leis estas que não foram elaboradas e nem promulgadas por nenhum concílio humano, nenhuma casa de legislação humana. Leis essas que foram dadas por Deus. Mas os homens não cumpriam. Os melhores, ou os que tentavam com maior insistência, eram os escribas e os fariseus, próprios daquela época do Senhor Jesus, lá em Judá, lá na região da Judéia. Quem eram esses escribas e esses fariseus? Os escribas eram os encarregados de copiar o Antigo Testamento, e não só copiar, mas explicar para aqueles que eram incautos a respeito do Antigo Testamento e o seu significado, e o significado de cada uma dessas passagens e leis. E quem eram os fariseus? Os fariseus eram uma seita dentro do judaísmo que era extremamente radical, extremamente rigorosa, essa vida religiosa. O problema é que esses escribas e esses fariseus, na tentativa de tornar o cumprimento desses 613 mandamentos, dessas 613 leis, na tentativa de deixar isso mais fácil, eles começaram a criar outras leis, leis novas, que pudessem auxiliar o homem no cumprimento daquelas leis. Vou dar um exemplo do que eles faziam. Um exemplo bem doméstico. Você tem uma criança pequena em casa e você não quer que essa criança se queime no seu fogão. E então, ao invés de você ensinar para essa criança que o fogo é perigoso, que ele queima e, portanto, essa criança não deve mexer com o fogo, você cria uma lei. Não uma lei que é uma lei natural. O fogo queima. Isso é a lei. E se você se aproximar dele, você vai se machucar. Ao invés de fazer, você cria uma lei. Filho, não quero você na cozinha. A cozinha está para você. Ou seja, para garantir que o seu filho não se queime, você cria uma lei. Qual lei é essa? Uma lei que cerca o lugar que é perigoso para o seu filho. Os escribas e fariseus faziam a mesma coisa. Como eles sabiam que o homem era incapaz de cumprir certos requisitos da lei de Deus, por causa da maldade do coração, não que a lei fosse ruim, a lei sempre foi boa, ela foi dada por Deus para preservação nossa, para
prevenção de muitos males e para que nós pudéssemos agradar a Deus. Mas esses escribas e fariseus, ao longo de pelo menos 400 anos, desde o período de Esdras, quando eles retomaram a interpretação da lei, eles começaram a criar essas novidades na tentativa, não era por maldade, era uma tentativa boa, mas na tentativa de preservar o povo daquilo que fazia-os fracassar no cumprimento da lei. O problema é que estas leis criadas por esses escribas e fariseus, pela tradição judaica, ela tomou um corpo, ela tomou uma forma, ela se tornou tão densa e tão complexa que naquela época as pessoas tinham a mesma dificuldade de entender estas leis dentro do judaísmo que nós temos para entender as leis na nossa república. E o resultado disso é que as pessoas não só não conseguiam entender, mas elas andavam sobrecarregadas, porque existiam tantas leis e tantos detalhes, tantas minúcias que foram criadas em torno desses 613 mandamentos, que as pessoas mal conseguiam conhecer a lei, quanto mais obedecê-la. E o que os escribas e fariseus acabaram fazendo foi sobrecarregar as pessoas com essas leis. E o resultado disso foi que, ao invés de ter um povo mais zeloso, eles criaram um povo mais hipócrita. E então você está numa sociedade onde a grande parte da sociedade é uma sociedade que faz vistas grossas aos seus erros e se consideram bons cumpridores da lei. E a outra metade dessa sociedade é uma sociedade degenerada que simplesmente jogou a toalha e disse: nós não vamos fazer mais nada quanto à lei porque nós não damos conta. E diante dessa sociedade, Jesus precisa tomar o seguinte cuidado, e é por isso que esse texto foi escrito, e é isso que Mateus está explicando. Jesus não poderia parecer alguém liberal, um revolucionário, destrutivo, que viesse para o povo dizer: olha, vocês não vão cumprir mais nada, eu vim destruir a lei, nós vamos criar um culto novo, nós vamos criar uma religião nova, agora é tudo novo. Ele não podia soar, ele não podia dar nem a impressão de que o que ele estava fazendo era isso, porque para pessoas degeneradas, se Jesus apenas desse uma ideia parecida de que ele estava ali para tirar delas essa responsabilidade de cumprir a lei, elas iam entender da pior maneira possível, elas iam abandonar definitivamente a lei de Deus. Por outro lado também, ele não poderia parecer mais um fariseu, um escriba radical, porque isso agradaria aqueles escribas e fariseus e não os faria enxergar que eles estavam enganados e iludidos com a sua meritocracia. E então Jesus precisava andar no meio daquele povo, apresentar a justiça do reino de Deus, sem cair no lugar comum do liberalismo e sem cair no lugar comum do radicalismo. E ele precisava mostrar exatamente qual era a sua missão. E estes versículos, eles mostram exatamente isso, como Jesus ensina a justiça do reino de Deus num mundo transviado e dividido entre os hipócritas e entre os decadentes. Como é que Jesus vai fazer isso? Jesus vai mostrar para eles, em primeiro lugar, que ele não veio anular a lei, mas ele veio cumpri-la. O versículo 17 diz isso. Jesus afirma: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. O que isso significa? Uma vez que esta lei se tornou algo impossível, um obstáculo intransponível para todos os homens, e é exatamente por causa disso que estes homens não conseguem salvar-se a si mesmos, porque eles não conseguem agradar a Deus, porque eles não conseguem obedecer ao Senhor, o Senhor Jesus vem e diz: eu vim cumprir. Eu não cometi pecado. E aqueles que conviviam com Jesus sabiam disso, que ele era puro, que ele era santo, que ele não cometia pecado. E então por que ele estava cumprindo aquela lei dada a pecadores? Ele estava cumprindo aquela lei porque este era o objetivo, esta era a sua missão. Ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para ser o cumprimento da lei. Jesus cumpre a lei em pelo menos 3 aspectos diferentes. Primeiramente, ele cumpre a lei porque ele, de fato, obedeceu cada um desses 613 mandamentos, cada um desses critérios. Cada um deles foi obedecido por Jesus e ele não transgrediu nem um só. Ele, sendo legislador desta lei, ele obedeceu ela cabalmente, completamente. Ele cumpriu toda esta lei. Um segundo aspecto do cumprimento significa que Jesus cumpriu a lei não por si mesmo ou por uma necessidade de si mesmo. Ele cumpriu a lei substitutivamente, em nosso lugar. Quando Jesus estava obedecendo cada um desses mandamentos, ele estava obedecendo em meu nome, para que também, diante de Deus, eu fosse considerado uma pessoa que
pode receber vida através desta lei, porque ela foi cumprida no que diz respeito a mim, não por mim mesmo, mas foi cumprida por Jesus. Então ele cumpriu cabalmente, integralmente, cada um dos itens da lei. Ele cumpriu a lei substitutivamente, porque ele cumpriu esta lei em meu lugar. E em terceiro lugar, Jesus trouxe à lei uma plenitude que até aquele momento não tinha sido percebida. Nós vamos ver na sequência, a partir do versículo 21, que Jesus vai mostrar que todo o judaísmo, e especialmente os escribas e fariseus, que eram muito radicais, eles colocaram uma ênfase muito grande sobre aquilo que é externo dos aspectos da lei. E Jesus vai trazer um conceito de plenitude da lei, porque ele vai mostrar que o pecado não residia naquilo que era externalizado, mas o pecado e a transgressão da lei também era contado naquilo que acontecia no interior. E infelizmente o mesmo mal daquela época continua a existir nos dias de hoje, especialmente com as pessoas mais radicais. Pessoas que são extremamente radicais na sua observação da lei de Deus, são rigorosas. Infelizmente elas enganam a si mesmas, mas elas não podem enganar a Deus, porque quando o Senhor olhou do céu para a terra, Ele não viu nem um justo sequer. Isso significa que toda a raça humana caiu na mesma vala comum. Não tem gente melhor do que a outra. Tem gente que enxerga mais e tem gente que enxerga menos. Tem gente que teve os olhos abertos pelo Senhor e tem gente que ainda não viu. E quando o Senhor Jesus interpreta a lei, que nós vamos ver a partir da semana que vem, o que Jesus faz é mostrar que até aquelas pessoas que se achavam profundos cumpridores da lei, fracassavam, porque ainda que elas obtinham sucesso externamente, ou seja, na visão das pessoas, parecia que o sujeito cumpria a lei. Mas Jesus vai olhar o coração e vai perceber que muitas das coisas que essas pessoas faziam, cumprindo externamente a lei, não era uma realidade no coração delas. Porque ou faziam revoltadas, ou faziam com a vontade completamente oposta, ou faziam, ou descumpriam, desobedeciam a lei secretamente e intimamente. O primeiro exemplo que ele vai usar é um exemplo desse. Quando ele vai falar sobre a questão do adultério, e vai dizer que adultério não é apenas uma relação física sexual, mas o só olhar com uma intenção impura, o só olhar, já é um adultério cometido e consumado. E então o que acontecia? Aqueles escribas e fariseus poderiam até ter a aprovação dos homens, poderiam, e com certeza tinham, senão eles não estariam ocupando os cargos que eles ocupavam, por exemplo, dentro do Sinédrio. Mas eles não tinham a aprovação de Deus, porque a justiça do reino de Deus, ela é tão elevada, ela é tão alta, que ela não pode ser alcançada por nenhum homem sobre esta terra. E então a missão de Jesus foi exatamente cumprir esta lei. Este era o propósito dele, cumprir integralmente a lei que ele mesmo legislou em cada um dos seus itens. Cumprir esta lei substitutivamente em meu e em seu lugar, no lugar de todo aquele que crê em Cristo Jesus. E cumprir esta lei não apenas externamente, mas cumprir esta lei na plenitude que ela tem. Ou seja, Jesus interpreta esta lei, ensina essa lei, para que as pessoas compreendam o seu real significado e a profundidade dele. E é interessante que Jesus vai, entre outras coisas, mostrar que há séculos, aqueles escribas e fariseus estavam ensinando errado a igreja. Estavam ensinando o povo de forma distorcida. Se você observar, por exemplo, a partir do versículo 21, você vai encontrar uma expressão interessante de Jesus. Jesus diz assim: ouviste que foi dito aos antigos. Veja, você vai procurar no restante aí de Mateus, fica o exercício para casa para vocês, você vai ver que Jesus cita muitas vezes o Antigo Testamento. E ao citar o Antigo Testamento, Jesus disse: conforme ouviste o que foi dito pelos pais e pelos profetas, ou conforme a lei e os profetas. Jesus cita isso várias vezes como um interlúdio para uma citação do Antigo Testamento. Por que aqui Jesus está aparentemente citando a lei, mas ao invés de dizer que é aquilo que foi dito pelo Pai e pelos profetas, ou pela lei e os profetas, Jesus está usando esta expressão: ouviste o que foi dito aos antigos. E Jesus vai usar várias vezes aqui, lá no versículo 27, ouviste o que foi dito.
E depois ele vai citar no 33, também ouviste que foi dito aos antigos. Por que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus está denunciando erros terríveis que estavam sendo ensinados à igreja há alguns séculos. Quando Jesus faz essas citações aqui, ele não está citando a lei. Ele está citando o que os escribas e fariseus ensinavam e que era equivocado. E aí na sequência ele diz, eu porém vos digo. E aí Jesus cita a lei e os profetas. Por exemplo, algo curioso aqui, no versículo 43 e 44, Jesus diz, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Opa, é isso que o Antigo Testamento ensina? O Antigo Testamento não manda ninguém odiar inimigo. Em lugar nenhum no Antigo Testamento você vai achar isso. Então Jesus não está citando a lei. Jesus está citando o que era dito lá dentro da igreja judaica. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É esse o sentido da lei? Não. Aí Jesus vai explicar, ou vai dizer qual é o sentido da lei. E aí ele afirma, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então veja, nessa missão de Jesus de cumprir a lei, ele não só cumpriu cada item dela, ele cumpriu substitutivamente e ele trouxe uma plenitude para essa lei, para que as pessoas entendessem realmente o que estava sendo dito na lei, porque os escribas e os fariseus estavam distorcendo o ensino dessa lei. E então essas expressões que aparecem aí no capítulo 5, ouviste o que foi dito aos antigos, é como Jesus estivesse dizendo, olha, estão ensinando a minha igreja, estão ensinando erradamente, estão ensinando equivocadamente. Não é isso. Isso está errado. E você pode observar, nós vamos falar bastante sobre isso na nossa sequência. Jesus então não veio anular a lei, mas ele veio cumpri-la de todas as formas possíveis e imagináveis. Mas não só isso, também há uma outra questão importante que esse texto nos mostra, que segundo o que Mateus nos registra, Jesus apresenta a respeito desta lei, que esta lei é uma lei que existe, é uma lei real, que deve ser observada e que deve ser cumprida pelo povo de Deus. Os discípulos de Jesus deveriam perceber que, embora não dependessem do cumprimento cabal da lei para a sua salvação, porque Cristo é o cumprimento da lei para cada um de nós, ainda assim os discípulos do Senhor Jesus deviam entender que esta lei é fundamental para que nós possamos agradar o nosso Deus, especialmente por gratidão a Ele, mas essa lei também é importante porque esta lei vai determinar o meu lugar na eternidade. Aqui. Esse texto mostra isso. Quando nós olhamos especialmente para este assunto, nós podemos olhar que Cristo honrou a lei de todo o seu coração, com todo o seu esforço, com todo o seu ministério. E o cumprimento da lei, que diz respeito a si próprio, ele não ficou exigindo que as outras pessoas cumprissem, mas ele veio e cumpriu a lei. Este cumprimento trouxe vida para aqueles que não tinham, para nós. E agora, o nosso dever, a nossa obrigação é obedecer essa lei e cumprir esta lei, capacitados por Cristo Jesus. Porque a nossa posição no reino de Deus, no reino vindouro, no reino dos céus, dependerá do nosso respeito e da nossa honra à lei de Deus. Um dos pecados cometidos por nós calvinistas é o pecado de achar que uma vez que a nossa salvação, ela é graciosa, ela depende única e exclusivamente da obra redentora de Cristo Jesus, nós nos tornamos relaxados com o cumprimento da lei. Nós nos tornamos relaxados com o conhecimento a respeito da lei de Deus. E não é isso que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a honrar essa lei, conhecê-la profundamente e fazer dela o nosso modelo de vida. Porque se somos imitadores de Cristo, e Cristo cumpriu todos os itens da lei, portanto nós deveríamos fazer o que para imitar Jesus? Nós deveríamos ter essa lei do Senhor em mais alta estima e honrá-la. Aplicando isso à nossa conduta aqui diária, como é que nós podemos ser bons cidadãos brasileiros, se o nosso país tem 1.780.000 leis,
e nós não damos conta nem de conhecer as 613 das Escrituras. Como é que eu serei um bom cidadão do meu país, que tem 1 milhão, quase 2 milhões de leis, se eu não consigo ser um bom cidadão do reino de Deus, que tem 613? 613 que se resumem em 2 mandamentos. Ama ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como? E então, quando o Senhor Jesus fala sobre esse assunto, versículo 19, ele diz: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim inclusive ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Veja que Jesus não está falando de céu e inferno, não está dizendo que alguém vai perder a salvação, porque a salvação depende da fé em Cristo Jesus. Mas a minha honra e o meu zelo pelos mandamentos do Senhor vão determinar minha posição no céu. Olha o que Jesus está dizendo: será mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Percebe? O quanto é importante que a gente não só conheça a lei de Deus, mas obedeça. Jesus Cristo cumpriu-a, ele não revogou-a, ele cumpriu. Tem aspectos da lei que eram aspectos cerimoniais, que apontavam diretamente para Cristo, e aspectos que nós sabemos hoje que eles cessaram absolutamente no dia em que Jesus veio, porque eles eram um aspecto tipológico, era para nos fazer entender o que Cristo faria por nós. Mas existem tantos outros aspectos nesta lei, que são aspectos que são princípios universais de Deus para a preservação da nossa vida, para a instituição do culto, para a preservação de uma vida santa, de uma vida íntegra, que nós precisamos observar. E ainda que nós venhamos a ter dificuldade, fracassemos muitas vezes na tentativa de acertar, nós não podemos perder de vista, porque este é o padrão que Deus constituiu para ser padrão da nossa vida. E então isso naturalmente vai nos levar a uma vida de intimidade com o Senhor e uma vida de dependência profunda de Deus, porque nós vamos tentar e vamos sentir dificuldade, e no meio dessa dificuldade nós precisamos lembrar que nós temos um Redentor vivo nos céus. Nós precisamos lembrar que o Espírito de Deus habita dentro do nosso coração, e Ele habita em nós para nos capacitar, para nós termos o querer de obedecer à vontade do Senhor, e para nós termos o poder de realizar esta vontade. É obra de Deus dentro de nós, mas eu não posso jamais perder de vista o meu dever, a minha obrigação. Não é um dever e uma obrigação condicional para a salvação, porque a condição para a salvação é crer em Cristo Jesus. Mas é um dever que é resultado, é causa de um coração transformado. Aliás, perdão, é um resultado natural, é consequência de um coração transformado, não causa. Uma vez que eu fui alcançado por Cristo Jesus, que é quem produz a minha salvação, a causa da minha salvação, a consequência natural é o meu apego, o meu amor, o meu apreço, o meu respeito pela lei do Senhor. E então nós, especialmente nós cristãos calvinistas, precisamos lembrar disso, porque a lei de Deus não é uma coisa obsoleta e que precisa ser esquecida e que não é importante. Muito pelo contrário, eu preciso lembrar dela. Ela inclusive me faz reconhecer o quão fraco eu sou e o quão pecador eu sou. Quanto mais próximo da lei, mais eu entendo a minha necessidade de Cristo. Quanto mais distante da lei, mais presunçoso e orgulhoso eu me torno. E então é imprescindível que nós respeitemos e que nós busquemos com todo o nosso esforço obedecer esta lei. E aí é uma expressão interessante que aparece no versículo 18 sobre a lei. Jesus diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Os termos que aparecem aí neste versículo, que são traduzidos por i ou por tio, não são exatamente um i ou um tio, é algo menor que isso. Na língua hebraica tem uma partícula que é muito pequena, que é chamado de ioda. E
e uma outra partícula chamada de kefate. E essas partículas muito pequenas, elas são equivalentes na nossa língua como o pingo do i, ou como o tracinho do t. Então, uma tradução bem literal do que Jesus disse aqui é o seguinte: olha, não vai faltar nenhum traço de um t, e nem um pinguinho sobre o i, da lei de Deus que não será cumprida. Percebe a profundidade do que Jesus está dizendo? Não é apenas uma letra que vai ficar de fora, não é um item da lei, mas é nenhuma coisa tão pequena como um pingo em cima do i na língua portuguesa. Nem isso vai ser deixado de lado das Escrituras. Mas tudo continua até o dia do reino de Deus se estabelecer por fim e por toda a eternidade no céu. Quando chegar o nosso Senhor Jesus de volta e estabelecer novo céu e nova terra, nós não precisaremos mais dessa palavra, porque nós vamos aprender diretamente de Jesus Cristo. Ele será a fonte de todo o conhecimento para nós. Mas até que o céu passe, até que esta terra passe, nem um tracinho de um T e nem um pinguinho de um I vai passar. Então eu sugiro que nós todos passemos a observar com maior critério a lei do Senhor. E é interessante, então, caminhando para a conclusão disso que estamos vendo, que o Senhor Jesus aponta a importância disso, e no versículo 20 ele diz: porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Bom, os escribas e fariseus, eles se achavam grandes cumpridores da lei, mas eles não eram. E eles não tinham um único mérito sequer que pudesse ser reconhecido na esfera da justiça de Deus e pudesse, através disso, salvá-los. Ou seja, por mais criteriosos e rigorosos que esses escribas e fariseus eram, eles estavam perdidos. E então Jesus chega para aquele povo que ele chamou de bem-aventurado, que disse: olha, vocês são os felizardos. E disse: a justiça de vocês, ela precisa exceder a dos escribas e fariseus. O que Jesus queria dizer com essa expressão? Bom, a ideia em primeiro lugar é lembrar. Jesus estava dizendo isso para quem? Jesus estava dizendo isso para um grupo de pessoas que ele chamou de bem-aventuradas porque elas se sentiam pobres, porque elas não tinham nenhum bem espiritual. Portanto, elas chegaram humildemente diante do Senhor Jesus dizendo: olha, nós somos pobres de espírito. E Jesus disse: vocês são bem-aventurados por isso, porque vocês já entenderam que vocês não têm moeda de troca. Essas pessoas foram chamadas de bem-aventurados porque elas estavam chorando o seu pecado, a sua tristeza, estavam chorando a sua condição de pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse: vocês são bem-aventurados, porque vocês entenderam qual é a realidade de vocês e vocês vieram clamar no lugar certo, que é aos pés do Senhor Jesus. Aquelas pessoas estavam com fome e sede de justiça porque elas não tinham justiça própria. E Jesus disse: vocês são bem-aventurados, porque eles encontraram a fonte de justiça, que é Cristo. E então, o que é ter uma justiça que excede a dos escribas e fariseus, para que você possa entrar no reino dos céus? Em primeiro lugar, o que Jesus está dizendo nesse texto é que, a não ser que você tenha o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não tem nenhuma justiça que seja melhor do que a dos escribas e fariseus. A justiça que excede a justiça, porque os escribas e fariseus eram criteriosos, e eu duvido que alguém depois deles conseguiu ser tão rigoroso, tão radical e criterioso como eles eram. E então Jesus disse: vocês precisam ir além. E aquele povo era o povo decadente que dizia: a gente não consegue chegar nem perto, como que a gente precisa ir além? É óbvio que Jesus não está falando da justiça que eles podiam obter com as suas próprias ações. O que Jesus está dizendo é que eles precisavam da justiça que só Cristo podia oferecer. Esta é a justiça que vai muito além, infinitamente além da justiça dos escribas e fariseus. Então o que Jesus estava dizendo: olha, se vocês não estiverem buscando, bebendo, se alimentando da minha justiça, vocês não vão ver o reino dos céus. Porque a justiça de vocês tem que ser maior do que a deles. Porque a deles, que é considerada por todos vocês grande, é insuficiente para nós, para a Trindade, para o Pai. Se vocês não excederem, vocês não vão. E é por isso que eles precisavam da justiça de Cristo, para que eles fossem salvos.
Outro aspecto do que Jesus está dizendo é que, uma vez que vocês são estes bem-aventurados que buscaram justiça em Cristo, vocês têm subsídios para cumprir a lei de uma forma diferente dos escribas e fariseus. Eles não conseguiam cumprir nem os aspectos externos da lei. Mas alguém que tem o Espírito Santo dentro de si, alguém que foi lavado e redimido pelo sangue de Cristo Jesus, alguém que teve os olhos abertos pela ação do Espírito Santo de plantar fé dentro do coração, é óbvio que tem muito mais chance de obedecer, e obedecer não apenas externamente, mas obedecer internamente aquilo que a palavra de Deus ensina. E então Jesus está dizendo que a nossa obediência e observação da lei precisa ser melhor do que aquela que os escribas e fariseus realizavam. Só os cristãos verdadeiros podem fazer isso. Isso não tem a ver com rigor externo, isso tem a ver com rigor interno. É o conserto produzido pelo Espírito Santo de Deus na nossa alma. É o crescimento do novo homem que se refaz em pleno conhecimento do Senhor para uma nova vida. É pensar nas coisas lá do alto. É falar das coisas lá do alto. É viver hoje como se você já estivesse no céu. É disso que esse texto está falando. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, eu estou aparelhando vocês para vocês irem muito além dos escribas e fariseus. Jesus não estava dizendo que a gente não ia tropeçar, porque o resto do Novo Testamento inteiro diz que, se porventura alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas o que Jesus está dizendo é que nós temos um aparelho, que é o Espírito Santo dentro de nós, uma nova criatura, constituindo uma nova criatura, que nos capacita a praticar atos de justiça reais, verdadeiros, que tem como raiz a base que nós temos do Evangelho e da ação de Cristo Jesus pelas nossas vidas. Portanto, o que Jesus está dizendo sobre a lei e sobre a nossa relação com ela, é que nós, em primeiro lugar, nós desfrutamos dos resultados do cumprimento de Cristo Jesus a respeito desta lei, e por isso recebemos justiça e somos justificados diante de Deus pelo cumprimento de Cristo. Cristo não veio revogar a lei, mas Ele veio cumpri-la. O que Jesus está dizendo neste texto para cada um de nós nesta noite é que nós devemos ter zelo, amor, apreço e nos dedicarmos a conhecer estas leis e obedecê-las, porque isso classificará a nossa posição no céu. Jesus disse, são palavras dele. E terceiro, este texto nos ensina que, como cristãos, transformados e regenerados pelo Espírito do Senhor, nós temos muito mais chance de cumprir do que uma pessoa que simplesmente tenta obedecer sem contar com a ação do Espírito, sem se render e sem depender de Cristo Jesus. Por mais rigorosa e por mais radical que esta pessoa seja. Por último, o que Jesus está dizendo é que sem esta justiça de Cristo, sem essa justiça que procede dele, que excede a dos escribas e fariseus, nenhum de nós entra no céu. Portanto, nessa noite, você, como eu, que somos pessoas treinadas num país com uma dificuldade imensa de obedecer e de cumprir leis, nós todos precisamos do cumprimento de Jesus Cristo, da lei que veio do céu, da lei de Deus. Você quer ir para o céu, você fala sobre céu, você pensa no céu, deixa eu dizer algo para você. Por melhor pessoa que você seja, a não ser que você se renda aos pés de Cristo Jesus e reconheça que Ele é verdadeiramente Deus e que o que Ele fez naquela cruz foi por você, e você não depende de denominação ou de religião para ir para o céu, mas você depende sim de crer em Jesus Cristo e reconhecer que Ele é seu Salvador e que você é um pecador. A não ser que você reconheça verdadeiramente que você não tem méritos próprios, e o único que pode lhe dar estes méritos é Cristo Jesus, você não vai entrar no reino do céu. Então nessa noite você veio aqui, o Senhor te trouxe aqui para ouvir isso. Você precisa de Cristo, porque tudo o que você tem feito até hoje não é suficiente diante de Deus para que você seja salvo. Lembra dos escribas e fariseus, eles não conseguiram, você também não consegue.
porque todos nós somos pecadores. Mas o Senhor Jesus trouxe você aqui nessa noite para dizer que Ele tem uma vida nova para você. Uma vida onde a sua relação com a lei vai ser diferente. Porque Ele vai plantar dentro de você o Espírito Santo dEle. E esse Espírito vai te ajudar, não só a entender a lei do Senhor, mas vai te ajudar também a obedecê-la. Muito mais do que os escribas e fariseus conseguiram. E a todos nós que já estamos na igreja há muitos anos, este é o momento de nós nos perguntarmos: como vai a minha relação com a lei de Deus depois de tantos anos servindo ao Senhor Jesus, conhecendo o Evangelho? Eu já conheço essas 613 leis. Eu tenho me esforçado por obedecê-las, e isso significa fazer guerra contra a minha natureza pecaminosa. Eu tenho buscado do Senhor auxílio, força, para poder obedecer essas leis. Como está a minha vida? Como está o meu coração? Como está o meu empenho para obedecer? Será que eu estou esperando chegar no céu e receber um palácio? Quando na realidade o que eu tenho feito nesta vida é minimizar, ignorar e às vezes até ensinar equivocadamente a lei de Deus. E a palavra de Deus diz que lá no reino do Senhor eu vou ser mínimo, por causa da minha falta de respeito e honra à sua lei. Nenhum de nós quer o que é mínimo, a gente sempre quer mais. Eu ouvi uma expressão uma vez, uma pessoa dizendo assim: pastor, se eu tiver uma cabaninha lá no céu já está bom demais. Realmente ir para o céu é algo que nenhum de nós merece. Estar lá é infinitamente melhor do que estar aqui. Mas o Senhor nos criou com uma natureza que deseja melhorar, deseja aprender, deseja crescer. Isso é santo. Deus fez o homem assim, com um desejo de crescer, de melhor, de ser melhor, de executar, de trabalhar. Essa natureza que Deus nos deu. Será que Deus olha para nós e fica contente com a gente simplesmente achando: olha, está tudo muito bom, essa coisa, já frequentei a escola dominical já há 20 anos, agora não preciso ir mais. Eu vou no culto à noite lá uma vez por semana, tá bom. Será que Deus se satisfaz? Não, viu? Essa coisa de ficar procurando detalhe na Bíblia, isso é complicado demais. Esse negócio de ler a Bíblia em um ano é coisa para o pastor lá e o pessoal lá que está correndo atrás. Eu não, eu já estou com 30, 40 anos de igreja, já fiz minha parte. Você fica realmente contente com isso? Eu acredito que não. Porque eu sei que o sangue que corre na veia de vocês tem o mesmo calor do sangue que corre na minha veia e na veia de todos os filhos de Deus. E todos nós, pela nossa própria natureza, queremos melhorar. Nós almejamos o céu por quê? Porque no céu nós seremos melhores, sem pecado, sem defeito. Então é justo que o Senhor nos anime e nos encoraje, dizendo que lá no céu nós teremos posições diferentes. Quanto mais zelosos com a sua lei, melhor será a nossa posição no céu. Todos, sem dúvida nenhuma, estarão absolutamente felizes e plenos de alegria lá. Mas seremos colocados em posições diferentes, por causa da nossa obediência à palavra. Por isso Jesus diz: quem quer ser grande no meu reino, se torne servo. E é isso que o Senhor tem para nós nesta noite. Que Deus nos ajude a considerar a importância dessas palavras e a obedecê-las de todo o nosso coração. Feche os olhos, vamos ver. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta noite, por estarmos juntos em Tua casa. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. E agora ajuda-nos, ó Deus, nós que vivemos tão desacreditados das leis, vivemos, ó Deus, numa sociedade de pessoas que não cumprem a lei, que desconhecem a lei, numa sociedade, ó Deus, onde as autoridades têm o maior prazer em achar, ó Deus, subterfúgios que justifiquem a desobediência civil às leis. Nós vivemos numa sociedade que é indisposta com esse assunto. E isso não é desculpa para nós, porque nós também temos dentro de cada um uma natureza indisposta com a lei, inclusive com a lei do Senhor. Mas, ó Deus, nós pedimos ao Senhor nessa noite que o Senhor nos ajude para que nós tenhamos uma relação melhor com as Tuas leis. Ó Deus, dá-nos o desejo de estudá-las e de conhecê-las profundamente. Ajuda-nos, ó Deus, com o Teu Santo Espírito que habita em nós, capacitando-nos, ó Deus, a guardar estas leis e a obedecê-las.
E, ó Deus, se nos faltar o entendimento e o conhecimento, ajuda-nos a lembrar dos 2 mandamentos áureos do Senhor, que o Teu Filho nos ensinou a amar o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque se obedecermos isso, certamente obedeceremos os outros 611 mandamentos da Tua palavra. Então, ó Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor trabalhe em nós para que nós sejamos mais parecidos com o Teu Filho Jesus e, portanto, que tenhamos esta justiça do reino do Senhor acontecendo na nossa vida em gratidão ao Senhor, em devoção ao Senhor, por tudo que o Senhor nos deu. E nós, ó Deus, queremos nessa noite Te louvar, porque o Senhor tirou este peso das nossas costas. Esta lei que tinha o seu cumprimento, uma condição para a nossa salvação. Hoje a nossa salvação é por meio de Cristo Jesus, porque Ele cumpriu a lei substitutivamente em nosso lugar. Nós Te louvamos por isso, ó Deus, e pela fé o Senhor nos faz crer em Jesus Cristo, Teu único Filho, e que o que Ele fez para a nossa salvação. Obrigado por isso, ó Deus, porque se não fosse assim, todos estaríamos condenados ao inferno. Mas se alguém aqui nesta noite ainda está equivocado, iludido, enganado com a sua justiça própria, achando que não precisa do Senhor, ó Deus, o Senhor tenha misericórdia, e que o Teu Santo Espírito converta este coração. É fato, ó Deus, que nenhum homem precisa de uma denominação, de uma igreja humana, de uma instituição para ser salvo. Porque nenhuma igreja salva ninguém. Mas é fato que todo ser humano precisa do Teu Filho Jesus. Porque nenhum de nós pode ver o Senhor se não for por meio dEle. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Senhor se não for através de Jesus. Ele é a justiça que aplaca a necessidade da justiça que nós temos diante do Senhor. Os nossos méritos não nos justificam, somente os méritos do Teu Filho Jesus. E converter-se a Cristo Jesus, render-se a Cristo Jesus, significa crer que a salvação só é possível através dEle, porque Ele é a nossa justiça. Então, ó Deus, que o Senhor convença esses corações que porventura ainda não tenham se rendido completamente a Cristo Jesus e passado por uma conversão. Nós clamamos que nesta noite o Senhor os abençoe e que eles não percam esta oportunidade de se renderem ao Senhor. E, ó Deus, a todos nós, nessa rotina de filhos do Senhor, de filhos do reino do Senhor, responsáveis por mostrar a este mundo a justiça do Teu reino, que o Senhor nos dê, ó Deus, o grande privilégio de melhorarmos, de avançarmos, ó Deus, de sermos zelosos com a Tua lei, em gratidão e em devoção ao Senhor, para que este mundo conheça o modelo cristológico de vida, o modelo de uma vida centrada em Cristo Jesus, como é. No trato, nos negócios, no trabalho, na família, e nós nos lembremos, ó Deus, que o Senhor nos deu um padrão para seguir. E este padrão foi executado plenamente pelo Teu Filho, e por isso devemos imitá-lo, e por isso devemos seguir o exemplo dele, capacitados pelo Teu Santo Espírito. Ó Deus, ajuda-nos nisso, ó Deus, neste grande dever, nesta grande tarefa que o Senhor nos deu. Que não sejamos hipócritas, ó Deus, buscando apenas os aspectos externos, mas que nós realmente conheçamos a Tua lei e que ela mova o nosso interior e o nosso coração, para que a nossa obediência à Tua palavra não seja externa, mas seja interna. Então corrija, ó Deus, as nossas intenções, para que nós sejamos, ó Deus, transformados por dentro e por fora. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.